Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos em Matemática. Como vocês sabem, a gente está numa série de entrevistas com alguns professores do UFRJ que não necessariamente, mas assim, de certa forma, marcaram a minha trajetória acadêmica, e hoje a gente está aqui para conversar com duas pessoas muito queridas. O professor Fred, né, mais conhecido como Fred, mas professor Frederico, e a professora Lúcia também. Assim, apesar deles não terem sido meus professores, eu conheço eles a partir da história da análise. E é um pouco isso que a gente vai conversar aqui hoje. Tanto a história do Instituto de Matemática da UFRJ, se você está vendo a gente de outro estado, estamos falando basicamente do Rio de Janeiro da UFRJ. E um pouquinho da história da análise no percurso de vocês, que eu acho que sim, são pessoas importantes, tiveram um papel bem interessante nessa formação. Então, vamos para o nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado por ter vocês aqui. Nossa, eu estou quase emocionado, assim, porque não dá para ver, mas assim, o meu olho chega a estar de felicidade de ter vocês aqui. Então, assim, Lúcia e Fred, por favor, assim, se apresentem como vocês gostariam de ser apresentados e aí do que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz também de estar participando, apesar da minha inexperiência no assunto de ser apresentada assim, mas vamos ver, tem algumas coisas para contar, espero que interessem. Ah, com certeza. Bom, eu estou feliz de estar aqui, contribuindo um pouco para o conhecimento de que foi a história da matemática dentro da UFRJ. Falando desse processo da UFRJ e assim, de vocês, quando é que vocês entraram na UFRJ? Como aluno de graduação, né? Já era faculdade de matemática? Explica aí. Não, nós chegamos em 1968, foi justamente quando foi criado o Instituto de Matemática da UFRJ. Tá. Anteriormente, em 1967, que como deu início à reforma, o Instituto de Matemática era um departamento da Faculdade de Filosofia. Tá. Junto com o departamento de Física e outro, Química, etc. Ficava junto do departamento de Filosofia, né? Filosofia e Ciências Sociais, etc. Filosofia era uma faculdade e a faculdade oferecia, então, formava professores de matemática pelo departamento de matemática, professores de física pelo departamento de física. E outras coisas, porque entendi. Química e biologia. Entendeu? Entendi. Então, o filosofia era tipo vou colocar entre aspas aqui, gente, era tipo um armário, e aí a gente tem vários departamentos cabide formando física, matemática, mas está tudo dentro do departamento de filosofia. E a ideia da Faculdade de Filosofia era formar professores. Né? Agora, ali também tinha por exemplo, a escola de engenharia tinha um departamento de matemática. E de física. Também tinha um departamento de física. Ou seja, engenharia, outra escola, também tinha departamento de física e matemática. E vocês chegam em 68, quando a gente já tem... Mudou para fundão. Né? A gente já tem essa separação, não é mais filosofia, ou seja, já era formado uma certa escola de matemática. Isso, aí eles deram o nome de institutos. Instituto de Matemática, Instituto de Física, Instituto de Química. Instituto aí de Biologia. Instituto de Biologia também teve letras, né? Então Entendeu? vocês chegaram lá no tempo que tudo era novo, né? Você Tudo. que é estudante do fundão aí, tá vendo? Tudo caiu aos pedaços. Quando chegou lá era tudo brinco, tudo novo, os prédios tudo instalando. Na verdade, só estava semi-pronto o bloco A. Os outros estavam como aquele prédio ali. E a gente está na Urca e a professora está mostrando um prédio aqui que está no cimento, né? Então, entendi. Mais uma vez, você do fundão tem do bloco A ao H, então vocês chegaram lá, a gente tinha esse Mas a escola de engenharia já tinha se mudado para lá. Então, nós, no início, ficamos num andar do bloco A. Entendi. A posterior, 69, mais ou menos, nós passamos para um bloco chamado Centro de Tecnologia, que era onde ficava a engenharia, era o bloco C, ficou a matemática, e a física permaneceu no bloco A, junto com o Instituto de Química. Falando dessa primeira formação de matemática de vocês,
Quanto tempo era o curso de graduação inteiro? 4 anos. 4 anos. Então, 68, 72, vocês estavam formados... Não, aí mais ou menos. Posso explicar? Pode. É o seguinte, como era uma época de transição, foi muito complicado, tá? E eles ofereceram bacharelado e licenciatura, tá? E acontecia o seguinte, o vestibular, quando você fazia, por exemplo, vestibular para engenharia, se você não saísse bem em química, você poderia escolher matemática ou física. Ou se você saísse muito bem em química, mas não bem em descritiva, geometria descritiva. Geometria descritiva, então você ia fazer química. Então você podia ter optado por engenharia, mas você só passava para engenharia se você fosse suficiência em todas essas coisas. Entendi. Entendeu? Ou seja, você fazia uma espécie de curso básico das coisas e você só ia de fato para a sua área depois que você tivesse passado bem nas disciplinas. Isso. Não está nem falando vestibular. Que bacana. E aí funcionava desse jeito. E aí, quando a gente chegou lá, estava muito primitivo, tinha muito problema de arranjar professor, porque não tem como não falar em política. Desculpe, mas eu vou ter que falar. Não. Tá? No ano 68, você não passa por ele sem tocar no assunto político. Então, o que acontece é o seguinte, muitos professores caçados, como a professora Maria Laura, professor de física, como o Leite Lopes, e vários professores da matemática, como o professor Alvércio, né? E outros. Exilado, e aí começou a ficar faltando professor para dar os cursos todos. Então, eles meio que pegaram alguns alunos que já faziam matemática na Faculdade de Filosofia e estavam no final do curso e foram adaptando como professor no discurso das disciplinas básicas. E aí acontece que, para facilitar as coisas, acho eu, eles aceleraram. Em resumo, a gente se formou em 2 anos e meio. Caramba! Sim, fizemos mais disciplina do que... Mas vocês eram muito bons. Não era tão bom. Olha, deixou muito a desejar. Por exemplo, não tinha ninguém para estatística, então a gente não aprendeu estatística. Entendi. Entendeu? Foi uma fase de transição difícil. Entendi. Difícil. Gente, a gente está falando de 1968. 68. Se você não sabe o que aconteceu em 1968 no Brasil, pelo amor de Deus, né? Aliás, no mundo, foi uma época historicamente de transição. Isso. É bom a gente falar nisso porque houve uma transição de ensino, inclusive, no mundo. Isso. Em 68 a postura também, por exemplo, na Europa, vamos citar a França, em que foi desmembrada as universidades francesas, em 13 universidades em Paris, por exemplo. Então, aqui no Brasil, houve um grande problema de professores se exilando, outros se aposentando, entre aspas, entendeu? Entendi. Como Leite Lopes, que depois foi para Estrasburgo, e Maria Laura, que eram casados na época, também exilado. Alvécio, outro professor. Então, vocês começaram a dar aula na UFRJ nesse período. 71, então vocês estavam... Não. É porque... Não. O sistema na UFRJ mudou completamente. Não era a questão de um catedrático com um assistente e um auxiliar de ensino. Praticamente os auxiliares de ensino começaram a ser abolidos. Entendeu? Começou a ter assistente, adjunto e titular. E foi abolido o catedrático. Então a palavra catedrático, quem era catedrático tornou-se, obviamente, titular. E começaram o período em que foi estimulado a fazer pós-graduação. No ínterim que teve o problema de professores se aposentar e nós nos formarmos com 2 anos e meio, porque as disciplinas foram colocadas assim, você podia fazer um número de disciplina que quisesse quase, entendeu? Então aquilo também, de alguma maneira, foi jogado, você não tinha um conhecimento. Quando acabou aquilo,
nós mais ou menos ficamos preparados, porque começou, o Luiz Adalto já estava lá, e o Leopoldo Narbe estava voltando, e na COP, que estava recém-formada pelo Coimbra, que era um curso, que fazia um curso de pós-graduação em engenharia química. É a nossa Politécnica. A engenharia química foi pioneira na COP nos cursos de pós-graduação em engenharia. Foi fundado pelo Coimbra, Luiz Coimbra. Alberto Luiz Coimbra. Então, mas o Guilherme de la Penha, que era originalmente de mecânica racional e engenheiro, teve doutorado nos Estados Unidos, voltou e fez um curso de mestrado em engenharia matemática. Tá, deixa eu fazer uma pergunta nessa questão da formação de vocês. Então a gente estava conversando sobre essa formação esse período da UFRJ. Então assim, as pessoas começam a cria-se o instituto, e é claro que assim, é fomentada a pesquisa de alguma forma e acaba existindo a necessidade da criação de cursos de mestrado e doutorado. Então assim, vocês devem ter participado das primeiras turmas de mestrado dessa época. Foi. Entendi. E o mestrado não era no Instituto de Matemática. O Instituto de Matemática ainda tinha diretor pro tempore. Foi primeiro o Lindolfo, que foi depois diretor do INPA, que começou. Depois foi o Otto Nogueira, que era um professor catedrático de lá. E aí depois virou o Guilherme de la Penha, Guilherme Maurício de la Penha. Ele começou na COP. O curso de mestrado na matemática começou originalmente na COP. Me tira uma dúvida. Os professores que davam aula na pós-graduação já eram os professores de vocês na graduação também? Não, muitos deles não. O Luiz Adalto deu um curso de graduação, mas outros professores de graduação, o Leopoldo já deu na pós, né? Não me lembro também. Mas acho que o Leopoldo chegou por exemplo, o Otto Nogueira não chegou a dar aula, porque logo depois se aposentou. Abdelai, que já veio da filosofia. Abdelai, que já veio aposentado, era um catedrático lá, que não ficou, deu um curso e depois nunca mais nós soubemos. Eu acho que ele se aposentou até agora. O seguinte, vieram muitos professores novos, pessoas que estavam fazendo doutorado no exterior, ou mesmo, eu tinha um professor, por exemplo, o Augusto Vanderlei, que ele era de Pernambuco, fez pós-graduação nos Estados Unidos, aí veio para cá, e assim como ele, outros de várias partes do Brasil, que eles estavam tentando montar mesmo, né? Entendeu? Só que não começou como pós em matemática, começou como pós em engenharia matemática, porque a única coisa que tinha aval para produzir pós-graduação era a engenharia. Entendi. Alguns dos professores eram originários do INPA. O Luiz Adalto foi o Leopoldo. Sim. Augusto Vanderlei veio com mestrado, tinha feito nos Estados Unidos e voltou. E aí juntou com o Guilherme de la Penha e criou. E teve aí o Leopoldo trouxe também um grupo que tinha estudado com ele nos Estados Unidos, que era um brasileiro, Mário Matos, o Prola, Silvio Machado, Jorge Alberto Barroso, que era anteriormente da Faculdade de Filosofia, da Engenharia, que veio, Eliana Henriques de Brito, que era casado com depois o Afonso Henriques de Brito, que foi decano do Centro de Tecnologia. Futuro, né? Ele era um dos foi engenheiro que projetou o sistema de refrigeração de Brasília. Tá. Eu vou fazer aqui a gente falou de dois personagens aqui interessantes. Se você viu o episódio com o professor Dinamérico, você reparou que a gente conversou um pouquinho mais sobre o Narbin, né? E aqui eu queria trazer um pouquinho à luz do professor Luiz Adalto. Queria trazer ele à luz aqui, porque hoje em dia, quem trabalha com EDP, no Brasil pelo menos, é filho ou neto do Luiz Adalto. É verdade. Filho a gente profissional. Mas pelo menos profissional. Neto, bisneto. Nós fomos... nós somos... Não, netos não. Nós somos... Não, porque netos profissionais. Porque neto o Luiz Adalto, filho, né? O meu orientador de doutorado, chamava-se, falecido, Pedro Humberto Rivera Rodrigues.
e foi aluno de doutorado do Luiz Adalto no INPA. E o meu foi o Perla, Gustavo Perla Menzala, Que fez também fez doutorado nos Estados Unidos. Ambos, né, Ambos peruanos. Ambos peruanos. O Gustavo Perla fez o mestrado seguindo a linha do Luiz Adalto. E foi para Brown seguindo a linha do Luiz Adalto. É engraçado que vocês estão falando assim, o Luiz Adalto e essa relação muito com as pessoas indo para os Estados Unidos para fazer coisas ou orientadas ou, digamos assim, sob a tutela dele. Mas é engraçado porque as histórias que eu ouvi principalmente sobre o Luiz Adalto é com relação a essa relação estreita que ele tinha com relação à pós-graduação na França. A gente vai chegar nisso porque ambos também foram para a França fazer pós-graduação. Todos que foram passar pelo Luiz Adalto, de alguma maneira foram fazer. Bom, eu posso explicar, e ela também pode, o seguinte: o Luiz Adalto veio do ambiente americano, ele fez o doutorado com Browder, em operadores monótonos, em equações diferenciais. E essa história que ele contava, que eu estou me lembrando aos poucos, teve depois um congresso, na década de 70, no Canadá, em que ele encontrou com um grupo francês. Esse grupo francês era coordenado com Jacques-Louis Lion. Uma pessoa assim... Uma entidade. Uma entidade. Era um ponto de acumulação de conhecimento, não é? Porque ele buscava informação, tinha diplomacia de lidar com as pessoas de uma maneira agradável e trazia problemas atraentes. Foi o primeiro passo de matemática aplicada que teve. Que ele tornou aquela questão da análise numérica um passo para aplicar. Quer dizer, ele desenvolvia, não foi ele propriamente, mas foi desenvolvida a história toda, usar o método que se resolve EDP de Galerkin, que os russos já usavam, porque o método é um método russo, mas aquilo era feito de uma maneira pouco elegante, pouco gourmet. Então, ele, que foi cria, bom, isso daí já é uma história, ele foi cria do Laurent Schwartz, que transformou toda a questão da análise funcional numa coisa elegante, não uma equação, uma distribuição, virou um operador funcional, nunca um ente assim. O delta de Dirac... Só para explicar isso, sabe o que acontece? O russo, não é que o russo não resolve os problemas. Os russos resolvem todo o problema que o ocidental resolveu. Você pode ter certeza que o matemático russo fez também. Verdade. Só que eles eram o que eu geralmente chamo de hard análise. Então, uma análise dura, é uma conta, é uns passos que pula de repente, você não sabe de onde é que vê as coisas. E esse povo, né, digamos assim, o orientador do Luiz Adalto, o próprio, os orientandos dele, ou seja, toda essa família que veio depois, o Jacques-Louis Lion, ele traz o Fred está chamando de sofisticação, mas eu acho que ele traz uma leveza, ele traz uma certa leveza, ele vê que aquilo existe um contexto ali muito mais amplo que resolve uma quantidade de problemas utilizando a mesma técnica, né? Então acho que essa leveza que ele traz para a coisa, né? Mas também tinha um traço elegante desse. Sim, não, com certeza. Você depende de quem olha a análise como olha um bom vinho. Então, a ideia foi o seguinte: o Luiz Adalto, eu preciso entender que ele estudou com o Browder equações diferenciais. E o Browder também tinha uma certa ligação bourbakista. Então ele fazia análise com não uma visão russa, como nunca foi feito nos Estados Unidos, mas com uma visão bourbakista. Mas não era tão aplicado. O Lyons colocou aquela situação num método de solução que era a análise numérica. Isso, entendi. Entendeu? Os puristas na França chamavam ele faz a matemática aplicada, e era. Entendeu? Aquilo beirava a questões físicas de equações de placa, com aplicações boas, e umas questões também de economia, quando
alunos dele criaram, foram ex-alunos dele, criaram um centro que é de fundamental importância, que foi chamado CEREMAD, o Centro de Pesquisa em Matemática da Decisão. Isso daí foi criado por um grupo de ex-estudantes do Lyons, entendeu? Que ele deixava solto, ninguém ficava, todo mundo grudado nele. Os ex-alunos ficavam grudados nele pela simpatia, pelo conhecimento de lidar com as pessoas, que era fenomenal. Tá, eu vou. Então, assim, vocês já entenderam quem era o Lyons de maneira geral e assim, o papel que o Luiz Adalto. A gente vai conversar um pouquinho mais dele, mas vamos trazer de novo para o Brasil. Vocês, beleza, primeiros estudantes de mestrado, assim, vou botar assim, vocês se conheceram durante a graduação ou foi mestrado? Fomos colegas de graduação, e depois ficamos colegas para sempre. Ficou para sempre, né? E vocês entram no doutorado, a minha dúvida, o doutorado, ele já existia aqui no Brasil, a UFRJ já tinha doutorado, vocês entraram nesse doutorado, ou vocês fizeram essa formação em outro lugar, não na UFRJ, por exemplo, no IMPA? Não. Nós fizemos no Instituto de Matemática. Na verdade, o IMPA, mesmo quando a gente estava naquela graduação acelerada, éramos incentivados a ir assistir aulas e cursos no IMPA, sem estar inscrito, sem ser uma maneira formal, para abrir mais a cabeça, para ver outras formas de abordar a matemática, e tinha bastante ligação. E também o Luiz Adalto fez um convênio com a Universidade de São Marcos, em Lima, né? E trouxe também bastante alunos. Na época, a Universidade de São Marcos era muito boa e vieram muito bons alunos que depois se tornaram alunos do Luiz Adalto e se tornaram professores do Instituto de Matemática, muitos peruanos. O Gustavo Perla e o Pedro Humberto Rivera são esses alunos. Vieram primeiro para o IMPA e depois para o Instituto de Matemática. Olha que coisa interessante vocês estão falando, né? Porque assim, eu acho que a UFRJ ela tem uma cultura de ter essa, digamos assim, agregar esse corpo latino de maneira geral. A gente tem muito boliviano, peruano, chileno nas pós-graduações, tanto como aluno quanto como professor. Eu gostei muito de você falar agregar, porque a ideia é essa mesmo. Sim. Teve esse período interessante, mesmo durante esse ato de repressão, teve uma agregação intelectual forte. No meados dos anos 70, tivemos uma agregação muito, porque nós tínhamos congressos e vinha de todo lugar do Brasil, inclusive, por exemplo, professores que se formaram em a universidade, por exemplo, São José do Rio Preto. Tem professores, muito que viraram professores do Instituto de Matemática depois e hoje são diretores da UERJ, entendeu? Elvésio Rubens Priva, Mauro Rincon, Valdeci, etc. E todos assim, porque nós estávamos uma agrega muito grande nos seminários brasileiros de análise. Gente, a gente vai precisar dar uma pausa rapidinho, você pode tomar aquele café e tudo mais, mas a gente volta nesse bate-papo porque tá muito bom. Assim, dá pra gente conversar aqui o dia inteiro, mas não acaba nessa hora. Tem que segurar. Fala galera, voltamos para esse bate-papo maravilhoso, mas antes de você continuar assistindo aqui a gente, não deixe de deixar o like nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, indique para um professor amigo seu, indique para um amigo professor, indica para alguém, por favor, porque só você indicando a gente vai conseguir crescer um pouquinho mais e isso ajuda, né, na nossa divulgação, ajuda a gente a chegar a outras pessoas, ficar muito mais interessante. E se você não acompanha a gente, por favor, também acompanhe a gente no @Jogos e Matemática, deve estar aparecendo aqui embaixo em algum lugar, se não estiver aparecendo, o nosso @Jogos e Matemática no Instagram é o primeiro comentário fixado aqui no YouTube. Beleza? Bom, se você está ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube, dá um like na gente, classifica a gente com 5 estrelas no Spotify, tá tudo certo. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com os nossos queridos professores e a gente vai falar um pouquinho dessa fase onde vocês se tornaram de fato
professores. Aí eu queria que... A gente estava aqui conversando em off, que era coisa que vocês eram CLT. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão do CLT e assim, vocês também comentaram que vocês foram meio que, vou botar aspas aqui, obrigados a fazer o doutorado. É como se você assinou o contrato e falou assim, ó, assinou o contrato aqui, vai continuar pesquisando, tá fadado. Como é que foi essa história, mais ou menos? É o seguinte, quando nós entramos, primeiro, quando estava terminando o mestrado, todos os alunos que estavam no mestrado eram colocados para dar aula, como professor mesmo. Tinha um coordenador que controlava, né, a qualidade, porque tinha gente com experiência, tinha gente sem experiência, mas a gente dava aula. Só que daquele grupo todo que dava aula, nem todos foram fazer doutorado, tá? Uma parte ficou apenas com mestrado e continuou dando aula. Outra parte que as pessoas estavam mais próximas do Luiz Adalto, já fazia uma certa pesquisa e ajudava, por exemplo, ele escrevia textos e pegava pedaços de conteúdo e dava, agora você escreve sobre essa parte, o outro escreve sobre outra parte, entendeu? Já era essa pressão. Depois, a gente, quando terminou o mestrado e passou por processo seletivo, foi contratado CLT, né? Essas outras pessoas que também não seguiram o doutorado também eram CLT, e aí havia aquela pressão para você continuar pesquisando e fazer o doutorado. Nesse meio tempo, os alunos primeiros do Luiz Adalto foram terminando seus doutorados. O Pedro Rivera Rodrigues, o Perla, o Manuel Mila Miranda e outros. Então, começou a ter um novo grupo que poderia absorver mais alunos de doutorado, porque o Luiz Adalto não podia pegar todo mundo, né? Uma pessoa só não pode pegar um monte de aluno de doutorado, senão não funciona. É bom lembrar que havia uma motivação financeira. Na época, a FINEP financiava a pesquisadores dele. Então, havia uma certa quantidade, um estímulo acadêmico. Tinha congressos, a pessoa podia ir ao congresso, mesmo nós, quando fazíamos o mestrado, éramos sempre incentivados a ir a congresso. Tinha o Congresso Seminário Brasileiro de Análise. Então tinha também o congresso desenvolvido pelo INPA, que de 2 em 2 anos, se eu não me engano. Colóquio, até. O colóquio. Então sempre era desenvolvido e estimulado. Existia numa época, no final dos anos 70, depois de 75, um certo financiamento e estímulo para desenvolver esse tipo. A FINEP fazia muito bem isso, o CNPq, mas nós já não tínhamos bolsa, porque nós já éramos, quando acabou o mestrado, viramos CLTista lá dentro. Ou seja, trabalham contratado e tudo mais. Falando sobre isso, ou seja, vocês terminaram o doutorado, aí a gente está falando da década de 70, né? Ou seja, tudo isso acontece, mestrado, trabalho, a década de 70 mais ou menos vem esse período. Terminou no início dos anos 80. O doutorado termina nesse período. Aí eu queria entender um pouquinho, quando foi que vocês pensaram, assim, quando veio ou o convite, ou de repente foi uma conversa de vocês, esse trampolim de, poxa, vamos fazer o pós-doutorado na França? Se foi um convite ou foi uma coisa que vocês correram atrás? Tudo ao mesmo tempo. Natural, porque o convênio que existia era sempre com a França, com o grupo do Lions. Então o grupo do Luiz Adalto tinha um. Então teve pessoas que depois que a gente acabou o doutorado, que iam fazer o doutorado na França, com o Bresis, que era do grupo do Lions, com o Tartar, com o Teman. Cita algumas pessoas. O Roussi, por exemplo, o Felipe Acker. Entendi. O Flávio Dickstein. Entendeu? São pessoas que então, estão na FRJ até hoje, né? Assim, quer dizer, alguns se aposentaram há pouco tempo. Então, e quem fazia o doutorado lá, tinha uns que iam fazer pós-doc
Na França. Na França. Existia o convênio. Nós trabalhávamos em coisas comuns. E fala um pouco dessa experiência que vocês tiveram na França, assim. Uma primeira pergunta, assim, na França, vocês foram orientados por quem de maneira geral, assim, ou seja, quem foi a pessoa que vocês trabalharam a maior parte do tempo? E assim, e como essa influência como essa influência trabalhou, digamos assim, a mentalidade de vocês quando vocês voltaram para o Brasil? Porque eu acho que isso também é importante. Quanto tempo vocês passaram lá, a pessoa que vocês trabalharam e como isso influenciou na volta de vocês? Veja bem, quando nós fomos trabalhar lá, na época, agora mudou um pouco, desde 2007, mas na época, em 1987, quando nós fomos fazer o nosso pós-doc, fomos para Paris 11, o centro de Orsay, no grupo lá do Teman, essas coisas. Porém, Paris era mais ou menos, como eu digo, um Broadway de ciências. Então, o que existia era o seguinte: nós nunca ficávamos totalmente, assistíamos os seminários do Teman, que era uma terça-feira, se eu não me engano, mas na quarta-feira tinha um seminário na Paris 6, que agora chama-se Sorbonne Université. É o campus, onde a Paris 6 é o campus Pierre-Marie Curie, da Sorbonne Université. Então íamos para o Labo de Analyse Numérique e tínhamos alguns cursos que a gente gostava de fazer, chamado Analise Não Linear, do Bresis, que parecia um isomorfo, um curso de cálculo, porque de doutorado, que tinha 80 alunos de todas as nacionalidades. Era um anfiteatro cheio de pessoas sedentas de problema em aberto. Porque o curso dele era... Então, mesmo nós com pós-doutorado, íamos lá. Inclusive, anotávamos tudo para passar aqui, para dar cursos aqui no fundão sobre isso. Então, passamos um ano na Broadway de científica. Íamos ao Colégio de França toda sexta-feira, que tinha seminário de Liões. Laurent Schwartz era vivo, entendeu? Schauder, Walter Strauss, quer dizer, tinha toda uma legião estrangeira, tinha um seminário... Glovansky, Tartar. Então, era um seminário coordenado pelo Liões, em que a gente não faltava nem que caísse neve, entendeu? Entendi. Então, isso, quer dizer, cientificamente ficamos assim. E lá, por exemplo, fizemos trabalhos, e aí o próprio Liões nos apresentou a um aluno de doutorado dele e do Arro, chamado Henrique Zoazur. Ah, famoso. Então, e nós conversamos espanhol fácil, e fizemos algumas coisas em comum, e quando chegou em 89 eu trouxe de visita para cá. Entendi. E daí ele orientou vários alunos também. O Zoazur é uma pessoa... Eu quando fui fazer o mestrado mestrado na UFRJ, ele era uma pessoa que vira e mexe estava no Brasil, isso no início dos anos 2000, Eu em 1989 fui o primeiro, aí convidei ele para fazer... Hein? Fez essa ponte? Eu fui o primeiro. Daí em diante ele ficou amigo de todos e aí fez todos os serviços assim. Até hoje ele vem ao Brasil, deve vir agora, talvez em novembro aí, porque vai ter o seminário Senimac. Sim. Vai ter o Senimac e vai também ainda tem o Enama. Sim. Entendeu? O Enama já teve aí, até ele teve aqui, mas o Senimac provavelmente ele deve estar aí. E o Cinemac vai ser no Rio de Janeiro, na FGV. Em novembro. Vai ser em novembro. A gente vai estar lá, hein? Presta atenção que vai ter videozinho de jogos e matemática também. Mas vou pedir para a Lúcia comentar um pouco, assim, vocês voltaram para o Brasil, continuaram a pesquisa, mas como é que foi essa influência que vocês trouxeram de lá para cá? Assim, eu acho que
a gente vem mais rico, né, quando termina um pós-doutorado. Aí, essa relação até com a própria pesquisa de maneira geral com a UFRJ, como é que vocês lidaram com isso? Vou dar um exemplo assim, a UFRJ tinha sempre teve uma briga de egos muito grande, mas pelo que dá a entender, vocês bailavam por essa briga de egos assim como alguém dança por um salão. Não era tão fácil. Assim, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nunca porque foi fácil. Isso eu acho até meio normal, porque havia momentos em que o ambiente ficava muito difícil. Também não era ponto de impedir que houvesse os seminários nas áreas distintas. Entendi. Cada um fazia o trabalho com o seu grupo. E dentro do grupo também havia, às vezes, alguns atritos. Normal, as pessoas... Quando não tem atrito nenhum é porque alguém está sufocando alguém. Senão, eu acho, minha maneira de ver a vida. Entendi. Tudo que é mil maravilhas, então alguém está sendo sufocado. Porque o normal é as pessoas terem pontos de vista distintos. Assim, isso não é dizer que você vai fazer atos que vão prejudicar diretamente o outro, mas você tem também que defender seu ponto de vista. Sim, é uma briga por poder, financiamento, a universidade sempre. Tudo difícil. É fundamental essa questão do financiamento. Quando a época de maior briga, quando tem menos dinheiro. Quando faltou financiamento, porque você cobria os pés e deixava de fora a cabeça, ou vice-versa. Então isto foi na década, meados dos anos 90. Entendi. Porque os anos 80 ainda foram bons. O Henrique teve aqui em 89, depois 92, e não tinha dificuldade para financiar. Depois começou a ter uma dificuldade. Financiar pesquisa, congressos. Até hoje, tá? A gente sofre isso aí, ó. Assim, congresso, a gente é do Rio de Janeiro. É um congresso no Rio de Janeiro, maravilha. Agora, vai ter um seminário, o próprio Enama foi em Natal, acho que uns 2 anos atrás. A universidade não tinha dinheiro para ir, aí as pessoas isto numa época, na década de 70 e 80, não era problema. Não era problema. Não, por exemplo, eu era não tinha acabado o doutorado, em 78 eu fui num seminário no Peru, para São Marcos, por exemplo, e com verba de fora. O pós-doutorado de vocês foi financiado pela universidade lá ou pelo Brasil? Não. CNPq. Pelo CNPq. Pelo CNPq. O pós-doc foi pelo CNPq. Como nós éramos professores, mais uma verba, uma ajuda de custo CNPq com seguro-saúde. Claro. Então, dava, como também, aí éramos 2, porque ela também foi fazer pós-doc, então, por isso que demorou um pouco para os 2 fazerem isso. Sim. Porque era mais conveniente que nós tínhamos 2 filhas. Claro. Então, temos. Então, essa questão é fundamental de verba para estimular. Uma coisa dessa daí não existe desenvolvimento de pesquisa sem um financiamento razoável. Eu vou dar uma opinião aqui que é o seguinte. Hoje é um pouco diferente porque, na época, por exemplo, que a gente foi para a França, uma das coisas que a gente tinha avidez era entrar nas bibliotecas, nós e um monte de chineses, entendeu? Entrar nas bibliotecas e pegar paper e copiar, tirar xerox, porque a ponto que a gente juntou tanta papelada que teve que despachar uma parte da nossa bagagem de navio, porque não dava para vir no avião. Papel pesa. Papel pesa. Entendeu? Então, era uma coisa que era muito importante você também sair, também por isso, porque não só você assistir a aula, conhecer novos contatos e trocar ideias, mas porque também não havia essa facilidade de acesso ao que estava impresso. Isso hoje é muito diferente. Que tinha verba para comprar o jornal. Que tinha a melhor biblioteca era do mas INPA. Era difícil. A UFRJ não tinha tanto dinheiro nas bibliotecas, para ter a verba que o INPA tinha. Sim. E aí você chegava, por exemplo, na França, aquela biblioteca
Tinha do do Colégio de Poincaré França, e École da Polytechnique. Escola Normal Superior, Sim. entendeu? Que, aliás, a maioria dos bourbaquistas de todos aqueles, Dieudonné, Meyer, Todo mundo trabalhou na École Normal. todos eram da Escola Normal Superior. Lyons, Laurent Schwartz, todos. Sim. Então, Cartan, quer dizer, nem conhecia. Então, eu acho que hoje em dia também encolhe um pouco nos países mais pobres, mas acredito que até mesmo lá fora encolhe um pouco essa verba de você mandar a pessoa e deixar viajar, porque com a comunicação via Sim. internet, muita gente interpreta, pelo menos os financiadores, que você pode fazer essa troca sem virtualmente, né? Sim, mas Mas eu ainda acho que é importante que as pessoas possam ir, porque você não é só o conteúdo matemático, mas a maneira que você vê como funciona Isso é fundamental. com os alunos, o pensar matemática, a organização, o jeito que organiza, entendeu? E também É fundamental o social os do contatos povo, com as pessoas certas que vão produzir muitas trocas, não só para você, mas para a instituição onde você está. Sim. Então, ainda eu considero importante que essa troca não é a mesma coisa virtual e pessoal. Não é. Jamais será. E essa visão mais ampla do mundo, também só você vivenciando. Você amadurece. Até aquele negócio, vai no supermercado, ver como é que vive. Isso tudo amplia a sua mentalidade. Você fica com uma visão do mundo mais ampla. E como você procede essa questão de dar aula, da questão de como orientar um aluno, porque tudo muda de um país para o outro. E você amadurece. Eu continuo achando, mesmo com todo o Meet, Zoom, etc. e tal, que é fundamental a pessoa ter uma vivência de pelo menos um ano, ou fazer um doutorado ou pós-doc em outro país. Isso é verdade. É muito gratificante essa troca de experiência, né? Muito de matemática, você pode achar o que for, tá? Mas muito de matemática, você faz num passeio, num café, falando a ideia para uma pessoa, o cara falando a ideia para você, isso é fundamental. Só um instantinho, conta para ele a história daquele negócio que fez no lugar do shopping. Isso daí é um evento, a gente estava há um pouco tempo atrás no Jardim de Luxemburgo e é interessante. Passamos fomos no Colégio de França, foi perto do Colégio de França. Aí fomos passear no Colégio de França, fazer uma sessão de nostalgia. E aí quando chegamos ali, tinha um Kentucky Fried Chicken. Aí, quer dizer, KFC, tá? Kentucky Fried Chicken é um KFC, gente. Fast food. E junto tinha uma placa. Numa placa estava escrito assim, aqui, neste local, que era um bistrô numa época, foi praticamente fundado o grupo Bourbaki. Caraca! Olha, eu quase chorei. 1934, 1935. Falar a verdade, eu quase chorei quando eu vi aquilo. Caramba! Virou Kentucky Fried Chicken. O café bistrô. Um café bistrô virou. Isso foi em 2000, agora já. Era perto do Colégio de França, não é isso? Foi em 2023. Que nós passamos por Jardim Luxemburgo, aí depois fomos subindo ali, aquela coisa toda de fazer uma viagem. Aí, meu Deus, quando eu olhei, me deparei exatamente com essa placa em que estava aqui, praticamente ficava o grupo Bourbaki. Gente, eu vou procurar essa imagem, hein? Vou botar o link aqui na descrição do episódio. Que o grupo Bourbaki, o café onde o grupo Bourbaki denúncia. Eu não sei as denúncia, tá maluco? Eu não sei as palavras exatas, mas sim. Era uma placa, não era uma isso? placa.
Nós ficamos olhando para aquilo lá, meu Deus do céu. Agora eu vou contar outra coisa sobre a história da vivência do contato. Que matemática você estava falando, não necessariamente você faz fechado. Sim. E tem muita ideia que brilha num momento informal, até dormindo, né? Você está com aquele problema que não resolve, aí acorda de manhã com a ideia que vai ajudar a resolver, qual a estimativa, qual não sei o quê. E aconteceu uma coisa. Há anos atrás, tinha um bar na Ipanema, era Leblon, não sei, não me lembro, chamado Caneco 70. Isso, não sei se você já... Foi no Leblon. Aí o Henrique estava aqui no Brasil. E Fred Perla e o Henrique foram passear na praia, na beira da praia, caminhar, conversar, e sentaram lá no bar. Aí, não sei como foi, olhando as ondas, já não me lembro. Mas aí... Isso foi, o Henrique estava olhando, a gente sentou, o bar tinha 2 andares, o Caneco 70, não sei se vocês conheceram, era 2002, mais ou menos. Assim. E nós estávamos... vamos sentar aí para tomar um chopp, uma batata frita. Eu me lembro bem que fui eu que paguei. Então, nós sentamos, o Henrique começou a olhar as ondas do mar, assim, dispersiva, dissipativa. Né? Elas dissipavam, dispersiva completamente. Sim. Aí ele olhou assim, pegou a toalha, que era de papel, começou aqui a rabiscar. Isso foi de um trabalho que eu fiz parte da banca. Eu tenho uma dúvida, porque isso gera águas de comprimento rasas e com ondas assim. Quer saber em que lugar que tem um quebra-mola para dissipar a energia, dissipar. É um tipo de controle, é a equação. Aí descreveu a equação de Korteweg-de Vries. Aí nós 3 começamos a escrever na folha lá sobre uma questão de decaimento da energia. Quando vai ser dissipativa. E aí, quando a energia decai, qual é a velocidade que decai a energia? E começamos a rabiscar ali os 3. Aí, paramos ali no meio, o garçom veio, ia retirar. Quando eu ia retirar a toalha, a gente calma, deixa comigo, essa aqui não vai embora não. Foi. E aí nós fizemos um trabalho sobre decaimento da energia. Muito citado, muito. A amplitude... Um canal foi um problema físico de um canal de águas rasas em que você ondula. Se a onda quer saber com que vai dissipar essa energia. Sim, isso é um tipo de controle. Então, isso que você falou é totalmente pertinente. Esse contato que pessoas que trabalham em áreas semelhantes, pode surgir a troca de ideia em qualquer momento. Quando a gente morava lá na França também, teve uma vez que teve um seminário só com aqueles figurões, até a gente brincava, eu e ele. Nossa senhora, olha ali um teorema, olha ali outro teorema, está tomando um café, entendeu? Aí, nos intervalos, a gente via os caras conversando, mas aqueles caras bons, entendeu? Famosíssimos, já não me lembro mais quais, entendeu? Aí aqueles caras estavam fazendo o quê? Conversando matemática e fazendo teoremas. Exato. Sentados ali. Sentado em volta, tinha assim um murinho em volta da árvore, sentava ali no murinho e toma de falar matemática. Tá vendo? Se um dia o seu marido falar assim, amor, vou tomar um chopp com uns amigos matemáticos, você pode ter certeza. Vai sair um teorema dessa conversa. Você acha que eles vão falar de futebol, mulher, qualquer coisa? Não. Vão estar falando de matemática. Nem sempre. Nós mesmo lá, quando eu encontrei ele depois na primeira vez, lá ficamos lá sentados com o Henrique num bistrô na França, na época que a gente conheceu, e nós ficamos lá, nós tomando aquele vinhozinho, né? Aí eu comecei a falar de controlabilidade exata, e ele foi pegando a folha de papel, né? Quer dizer, isso daí é um negócio de conversar sobre ciência, é uma coisa bacana.
É interessante, pode parecer para os outros que é maluquice, mas é uma coisa... Não, para o matemático, de maneira geral, tá doido. É. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aí a gente falando mais... Vamos dar um break aqui, daqui a pouco a gente volta. Diga então. Bom, galera, a gente está voltando aqui, o nosso bate-papo está se encaminhando para o fim, né? Está se encaminhando para o terceiro bloco e eu queria conversar um pouquinho sobre esse pós, né? Ou seja, a gente teve toda essa história, assim, foi bacana ouvir a história de vocês, assim, tanto do início da trajetória, o processo de pós-graduação, o trabalho na UFRJ de maneira geral, mas assim, como é que foi esse processo também de deixar um pouco, esse processo de aposentadoria, ou seja, sair da UFRJ e de repente continuar a pesquisa, trabalhar em outros lugares, qual foi um pouco essa motivação? Vamos começar por aí e aí o bate-papo segue. Vou primeiro falar meu caso, que é mais simples. Eu já não estava muito, digamos assim, empenhada na pesquisa, porque quando eu trabalhava muito com a Neide Felisberto, que ela foi aluna de doutorado do Luiz Adalto, tá? Mas ela também passou para a parte administrativa, então ela trabalhou na decania e depois ela foi ser pró-reitora de graduação político, né? Quando o reitor era o Paulo Alcântara. E aí, quando ela foi para a reitoria, ela me chamou para assessoria. Então, eu já estava afastada, estava só sala de aula e administrativo, entendeu? Mudou meu foco. E aí, quando eu estava nessa fase, é que eu acabei me aposentando. Entendi. Eu já não estava mais muito ligada na pesquisa. Aí me aposentei, mas não parei completamente, porque depois teve o CEDERJ, com a educação à distância, eu voltei para trabalhar um pouco na especialização, entendeu? Isso a gente está falando... Mas já foi bem depois. Isso, que você se aposenta, pelo que a gente estava conversando, ela se aposentou por volta ali de 1995. 95, 96. E o CEDERJ, ele inicia em 2000, 99, 2000. Mas a gente não foi para o Então CEDERJ. deve estar um pouquinho... Não, mas era já nos anos 2000. Já nos anos 2000, exatamente. Sim. E Fred, como é que foi para você? Eu me aposentei no final dos anos 90 e fui para a UENF como coordenação do curso de matemática. Eu implementei, na época o reitor era o Adilson Gonçalves, que tinha sido, que era professor da UFRJ, e eu implementei, até a Neide também já na época se aposentou, implementamos o curso de licenciatura em matemática na UENF, entendeu? Legal. Aí quando nós voltamos desse período, já no ano 2000, 2002 mais ou menos, ficamos ligados à especialização do curso do CEDERJ. À distância. À distância. O curso era de especialização de professores de nível do segundo, médio, né? Do ensino médio e Fundamental 2. E como é que foi essa coisa de você ter entrado na UERJ agora como professor visitante? Está há quanto tempo lá? Eu estou uns 10 anos como professor. Caramba, que legal! Mas foi muito bom porque foi através do CEDERJ eu conheci uma professora de lá, Patrícia Nunes da Silva, e ela começou a se interessar. Ela tinha feito doutorado com Boldrini lá em Campinas, se interessar no trabalho. Aí nós começamos a fazer trabalho junto, aí ela convidou para ser professor. Inicialmente eu virei professor visitante, tinha uma bolsa de professor visitante no departamento de análise lá. Dei aula de análise, etc. Depois virei pesquisador visitante da pós-graduação. Entendi. Eu oriento, sou co-orientador de aluno. A prática de um pesquisador visitante é co-orientar junto com quem te chamou, quem te convidou,
alunos de mestrado e agora de doutorado. Ah, que legal. Nós já tivemos 2 alunos de doutorado, Oriana. Ah, isso é uma coisa interessante, né? Porque assim, você mesmo quando se aposentou, a pesquisa se manteve. Ele se mantém, ele A mantém. cabeça Por tá algum aí. período eu tive no CEDERJ, em que eu estimulei, quer dizer, tentei estimular alunos, professores de nível médio ao ensino da matemática mais voltado para mostrar o que a matemática serve. Sim. Então, era esse o objetivo, mais ou menos, desse curso de pós-graduação, desse curso de especialização do CEDERJ. E não era só eu tinha outras pessoas que faziam esse negócio, inclusive a Lúcia, a Neide, etc. Então, A Astreia, a a esposa Astreia do Barreto, Adilson. que era uma esposa do Adilson. Adilson, etc. Então, a partir daí, eu tive contato, que era dentro da UERJ, tive contato com as pessoas. Eu já tinha contato com as pessoas da UERJ, algumas pessoas, que tinham sido, por exemplo, o Gladson, foi aluno de graduação no Instituto. Foi o último aluno de doutorado do Luiz Adalto. Pois é, ele... Quando foi? O Ronaldo também foi O aluno. Ronaldo foi. O Gladson não está aqui para a gente conversar, mas Gladson, fica aí, de repente eu boto no final, você que sabe, mas se eu não me engano, o Gladson forma doutorado por volta dos anos 2000. E aí Mais ou menos ele isso. continua. O Gladson comenta que o Luiz Adalto ligava para ele 6 da manhã e perguntou: tá acordado? Ele: tô, professor, tô acordado. Tô acordado sim, claro que tô. Coitado, né? Mas então, quer dizer, essa situação na UERJ ficou uma coisa normal, porque eu conhecia quase todas as pessoas. Tem outros professores visitantes lá, o Jaime Soares Fitter, que é um pesquisador visitante, que foi de lá. O Moura, que foi o Carlos. Isso é legal que ou seja, a UERJ ela criou um ambiente bacana tanto para receber professores. E o atual diretor do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ é o Elvésio Rubens Cripa, que foi do Instituto de Matemática. Foi do Instituto de Matemática. Da UFRJ. Então, a maioria de professores lá são formados doutores pela UFRJ. Então, eu estou à vontade. Isso é bacana. E assim, falando dessa questão, até desse período mais da UERJ, de maneira geral, esse processo dos alunos e da orientação, se você quiser comentar de repente, assim, esse processo, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo de orientar pessoas, direcionar isso, se foi uma coisa gratificante, assim, ao longo da vida, você teve algumas experiências mais gratificantes, ou de repente falou, poxa, agora na UERJ, no caso o Fred, né? Agora na UERJ, assim, eu me sinto mais à vontade, tem umas pessoas bacanas para que a gente está trabalhando, ou assim, a orientação é sempre um pouco mais difícil, né? Eu estou falando isso por mim, tá? Meus orientadores, amo vocês, os dois. Um deles um dia vai estar até aqui, mas um era um chicote atrás do outro e o outro era muito na maciota, me deixava muito livre. O ideal na minha vida era o meio termo, né? Mas assim, eu lembro desse processo, são 2 meus amigos até hoje, ligo para eles, pergunto como é que estão as coisas e tudo mais, mas assim, tem algum aluno que marcou, que vocês entrem em contato? Tem mais assim, no sentido de que você deve ser meio termo mesmo, mas às vezes quando você é jovem, começa a orientar, às vezes você pega um princípio, que isto é um princípio europeu, normalmente, não sei, nos Estados Unidos também tem isso, e se você sai fora um pouco do trilho, não existe paternalismo, entendeu? Uhum. Então, eu, por exemplo, vi o Bresis, sujeito, um cara reclamar que aquele problema ele não achava bonito, o Bresis deixar ele simplesmente 6 meses sem falar. Então, não conseguia marcar um encontro, entendeu? Ele não falou nada. Não gosta desse, ele não disse uma palavra. Mas toda vez que tentava marcar, ele não podia, nunca podia. Não tinha agenda. 6 meses e as bolsas correndo, né? Sim, pois é. E você dizer que não gostou de um problema do Bresis é um pouco arrogância demais.
Porra. Né? É pouco humilde. Né? Com certeza. Pois é. Bom, Entendi. então, essas coisas, quer dizer, você às vezes peca, mesmo orientador, às vezes peca por excesso, peca por falha, mas existe uma questão média que não pode. Mas uma das coisas que eu aprendi é que o excesso de paternalismo não leva, o maternalismo não leva muito. Acaba não levando muito longe. Né? Relacionamento, não. Eu não tenho. Entendi. Felizmente, com os alunos que eu orientei, não tive problema. E você, Lúcia? Eu acho que é uma relação delicada. Não tem como. Não é? Porque eu acho que a pessoa que está começando, e ela tem a ideia do que ela quer, etc., às vezes você fica pleno daquilo e acha que o que você está vendo é o que tem que ser visto. É normal isso. Entendeu? O jeito que tem que ser é o seu jeito, porque você está enfranhado naquilo e está entusiasmado com aquilo, mas pode não ser, em geral, tudo que você está vendo que o outro quer que você veja. Verdade. Porque quando você dá um problema para alguém, você quer, pelo menos pensou em chegar em tal ponto. Sim. E que pode não ser o ponto que o aluno está querendo chegar. Pode ser, pode não ser. Então, tem que haver ajuste. É complicado. Nunca vai ser uma coisa fácil. Bom, gente, esse bate-papo tá bom, mas a gente um pouco aqui chegou ao final. Não sei se vocês querem deixar um recado para a plateia, para essa nova geração que está assistindo a gente. Muito provavelmente quem está assistindo a gente são assim professores o nosso público gira entre professores entre 20 e 40 anos, é mais ou menos essa faixa, 25, 35. Então, assim, se vocês quiserem deixar um recado para eles... Bom, vou dar um pequeno recado. Primeiro, se você gosta muito de ensinar o que você ensina, porque professor não é uma profissão glamurosa, se você não gosta ou não gosta muito, é duro você precisar fazer, mas se você gosta, e você deve procurar segmentos que você se interesse e procurar fazer mais, porque a gente só sabe de alguma coisa quando a gente descobre o quanto que a gente não sabe. Isso é verdade. Bom, gente, então ficamos por aqui. Fred, quer um recado final aí? Eu acho que bem? ela falou corretamente tudo o que nós pensamos a vida inteira sobre a questão de ensinar, uma tarefa difícil. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, especial Lúcia, você é uma fofa. Eu ainda não conhecia a esposa do Fred, conhecia assim de vista. Hoje a gente veio aqui que é, nossa, uma fofura em pessoa, né? Muito obrigado, assim, os dois por estarem aqui hoje, tá? Foi realmente muito legal. Eu agradeço porque eu gostei de conversar com vocês. É muito bom. É muito bom. Se ficou alguma dúvida com relação a este ou qualquer outro episódio, você pode entrar em contato no @Jogos e Matemática ou mandar um e-mail para a gente no jogosematemática@gmail.com. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.